Grêmio e Santos se enfrentam neste domingo, 4 horas da tarde, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. E é um duelo de duas equipes desesperadas que estão na zona de rebaixamento. Então, só a vitória interessa para as duas equipes. Dois times que chegam para esse confronto após tropeços na Copa do Brasil. O Grêmio foi derrotado de virada para o CSA e o Santos foi dominado pelo CRB na Vila Belmiro e ficou no empate. Empate graças a Gabriel Brazão, que nos minutos finais defendeu um pênalti, fez outros milagres, porque poderíamos ter uma derrota facilmente para o CRB. Santos foi bastante vaiado, tivemos protestos após a partida da Copa do Brasil. Então, é sim uma pressão muito grande para Kleber Xavier, que faz a sua segunda partida no comando do Santos. E se diferente do jogo contra o CRB, ele promoveu apenas uma mudança para esse confronto contra o Grêmio, devemos ter mais mudanças no time titular, principalmente com jogadores que estão retornando do departamento médico e devem sim ficar à disposição, com grande chance de algum desses jogadores começarem entre os titulares. Então vamos trazer aqui a provável escalação do Grêmio, a provável escalação do Santos, os relacionados da equipe santista, que já está em Porto Alegre, inclusive. E, claro, vamos começar com a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Para a gente mostrar aqui a situação perigosa que se encontra tanto o Santos como o Grêmio também. Então, o primeiro time na zona de rebaixamento é o Atlético Mineiro, com 6 pontos. O Grêmio está na 18ª colocação com 5. O Santos está na penúltima colocação com 4 pontos e o Sport com apenas 2 pontinhos conquistados. Então, aquele famoso jogo de 6 pontos, né, que o Santos vencendo a equipe do Grêmio ultrapassa o Grêmio, coloca eles também numa situação mais complicada do Campeonato Brasileiro. Então, é um jogo importantíssimo, né? Se tem um confronto que a gente precisa vencer, são jogos assim, quando você enfrenta um adversário que está bem próximo de você na tabela, tanto na parte de cima como também na parte de baixo. Então, não tem muito segredo, Santos tem que buscar vencer. Até um empate eu classifico como ruim, tá? Lógico, analisando nesse momento antes da bola rolar, mas o ideal é que o Santos vença, depois tem uma partida contra o Ceará em casa, jogo que deve ser confirmado no Pacaembu, e o Santos só volta a jogar na Vila Belmiro só no outro mês, né? Então vai ficar esse mês todo aí sem jogar na Vila Belmiro. Mas vamos aqui aos relacionados do Santos para essa partida contra o Grêmio. João Paulo, Zé Ivaldo, João Basso, Gil, João Schmidt, Soteldo, de volta ao time, Tomás Rincon, Tiquinho Soares, Diógenes, Aderlan, Luan Pérez, Tassiano, também de volta ao time, Ian, Diego Pituca, Luizão, Léo Godoy, Escobar, Roleiser, David Washington, Kevson, Matheus Xavier, JP Sherman, Gabriel Bontempo, também de volta ao time, e Gabriel Brazão. Ou seja, teremos aí a volta de 3 jogadores que estavam desfalcando o Santos, Soteldo, Gabriel Bontempo e também Tassiano. Vamos ver se dá aquela encorpada no time, tanto para primeiro como para segundo tempo, para que o Santos consiga ter mais qualidade com e sem, né, a bola nos pés. Lembrando que ainda temos no departamento médico o Neymar, que ainda não tem uma data definida de quando ele fica à disposição. O Barrial também é outro jogador importante para esse time, né? Aquele cara que pode ser um coringa no time santista. Zé Rafael também não tem previsão. E também o Souza. Alguns dos jogadores. E o Guilherme, né? Guilherme, que teve um problema muscular detectado, também desfalca o Santos. E bom, vamos às mudanças então que o Santos deve ter para essa partida. Pelo menos foi o time que treinou, que terminou, né, o treinamento desse sábado pela manhã no CT Repelé, antes do Santos viajar para Porto Alegre. Então, o Santos deve ir com a seguinte escalação: Gabriel Brazão, Luizão voltando a ser uma opção na lateral direita do Santos, Zé Ivaldo, Luan Pérez entrando no lugar de Gil e Escobar. E aí no meio-campo, Tomás Rincon, João Schmidt e Tassiano. E no ataque, Roleiser, David Washington e Soteldo. E aí, a gente tem uma leitura inicial aqui desse time do Santos, que deve ser um Santos que está preocupado também com a questão defensiva.
Deve ser aquela primeira estratégia que até mesmo o Kleber Xavier falou na entrevista de apresentação dele, de você ter uma equipe equilibrada que seja capaz de impedir que o adversário faça os gols, mas que você também consiga lá na frente ter um ataque que faça os gols, né, e que você não tenha maiores problemas de não marcar, né, o seu gol em busca dessa vitória. Então, assim, o Luizão vai ser um jogador que não deve avançar tanto, deve ficar mais ali guardando posição mesmo, não deve ser esse lateral ofensivo, não é a dele. Quando ele jogou assim, a gente viu que não era a principal característica que ele tem, né, por motivos óbvios, ele é zagueiro. O Luan Pérez, no nosso vídeo de pós-jogo, depois do jogo contra o CRB, eu falei que eu queria saber o que estava acontecendo com o Luan Pérez, que ele não era uma opção no time do Santos, nem no lugar de Zé Ivaldo, nem no lugar do Gil. Porque o Luan Pérez, a gente sabe que teve uma lesão no joelho na última temporada, né? Ficou um bom tempo afastado dos gramados. Quando ele volta para o Santos em 2024, a gente sabia que ia demorar um tempinho para ele retomar a sua forma física, só que já estamos em maio, né? E até agora a gente não viu uma grande sequência do Luan Pérez como titular no time do Santos. Parece, então, que caso ele seja titular, era uma opção dos outros treinadores, tanto do César Sampaio como também do Pedro Caixinha. Vamos ver como ele se comporta jogando, né, iniciando uma partida. Vale ressaltar que dos jogadores que o Santos tem de zagueiro, o Luan Pérez é um cara mais construtor. Ele consegue sair jogando, ele consegue auxiliar, né, no começo ali das jogadas, então tem uma saída com mais qualidade com o Luan Pérez. Vamos ver como que ele vai se comportar contra o Grêmio caso comece jogando. E aí temos no meio-campo do Santos um Santos muito mais físico, com essa entrada do Tomás Rincon. É um jogador que tem essa força física bem mais que o Pituca e bem mais também que o João Schmidt. É aquele volante que quando ele recebe a bola, por exemplo, se ele recebe a bola de um Luan Pérez, ele tem um jogo de corpo completamente diferente de Pituca e de João Schmidt, que recebe a bola, já faz aquele jogo de corpo para dar aquele toquinho pro lado, ou para devolver pro zagueiro. O Tomás Rincon não, ele recebe a bola, ele já domina com o corpo dele projetado para um passe mais à frente, para que possa acionar um lateral que esteja mais avançado, ponta, até mesmo um meio-campista à frente dele, enfim. Então, o Tomás Rincon, ele tem essa visão de jogo que, na minha opinião, é muito melhor da que de João Schmidt e de Diego Pituca. Então, acho que é um acréscimo essa entrada do Rincon, tá? Não é um jogador que aguenta 90 minutos, então deve ser substituído no segundo tempo, mas eu começaria com ele. Aí, depois, no segundo tempo, você vê quem pode entrar na função dele. O João Schmidt, eu não manteria ele no time. Eu acho que entre Tomás Rincon e João Schmidt, eu iria de Pituca. Não, aliás, entre João Schmidt e Pituca, eu iria de Pituca, apesar de não gostar do Pituca de segundo volante, mas é que entre um e outro, eu prefiro o Pituca. Eu, Nájila, gostaria de testar o Ian, mas eu acho improvável que o Kleber Xavier teste o menino logo de cara como titular, né? Mas eu, Nájila, faria essa ousadia. Colocaria o Ian, que joga ali como um camisa 8 na base, é um jogador de muita qualidade, jogou junto com um Bom Tempo, né? Então, enfim, colocaria ele ali. E até o próprio Bom Tempo. Mas eu acho que se o Bom Tempo não começa como titular, é porque talvez não tenha tantas condições assim de minutos jogados, né? Mas se ele tiver condição, claro, colocaria o Bom Tempo no lugar do João Schmidt também. O Tassiano, não gosto muito dele nessa posição. Acho que o Tassiano é um jogador mais ali para que você tenha jogando como um falso 9, como um segundo atacante, mas dependendo da movimentação do time, pode ser que o Soteldo, né, acabe mudando com ele e ora ele apareça atrás do David Washington, ou o David Washington atrás dele e ele à frente do David Washington. Também tem que ver como que o time vai se comportar, né? O desenho tático do time, como o Kleber Xavier gosta de falar, né? Que não é apenas a questão de é 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. É mais a função que o jogador tem em campo. Então vamos ver qual que vai ser essa função do Tassiano. O Tassiano de meia não me encanta muito. Prefiro ele mais ali próximo da área, tá? O Roleiser, para mim, tem que jogar mais por dentro, vem fazendo essa função muito bem, fez isso muito bem contra o Bragantino, fez isso muito bem contra o CRB. Acho que a posição ali que o Roleiser
se encaixou nesse time do Santos. Mas também não desgosto do Roleiser caindo um pouco mais pelo lado direito. E Soteldo e David Washington, merecido a entrada dos dois. Soteldo, para mim, tem muito mais qualidade do que o Guilherme. Tudo bem que o Guilherme tá lesionado, né? Mas mesmo se o Guilherme tivesse condições, iria de Soteldo. E o David Washington é um jogador que, para mim, tem que ter mais oportunidade. O Tiquinho, nos últimos jogos, também não vem jogando bem. Matheus Xavier poderia entrar nesse time do Santos também? Você colocar o Roleiser no meio e o Matheus Xavier aberto na ponta? Poderia, mas pode ser também uma opção para segundo tempo, né? O Santos tem que ter um time equilibrado tanto na primeira como também na segunda etapa, tá certo? E aí, esse deve ser o time do Santos e passamos então para o Grêmio. O Grêmio que tem um desfalque importante do Vila Sante, que sentiu um problema de lesão, né? E vai ser o desfalque da equipe gremista. E aqui no GE do Grêmio fala o seguinte: o Grêmio deve ter os retornos para o duelo contra o Santos no próximo domingo. O técnico Mano Menezes deve contar pelo menos com as voltas de Arezzo e Pavon. Por outro lado, o volante Vila Sante é desfalque certo, suspenso e teve uma lesão na coxa esquerda diagnosticada. E aí o provável time do Grêmio deve contar com o seguinte: Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Marlon. Vale ressaltar, tá, que o Gemerson é um jogador que vem sendo criticado pela torcida do Grêmio, que não vive uma boa fase. É até um jogador que foi elogiado em alguns momentos, mas na fase atual existe essa dúvida, tá? Inclusive, pode ser que o Kahneman também entre no time do Grêmio, tá? Existe essa dúvida, inclusive do Kahneman no lugar do Wagner Leonardo. Então, pode ser o Gemerson jogando com o Kahneman ou com o Wagner Leonardo. Tem essas dúvidas aí lá no Sul. E aí o meio-campo, Dodi, ex-Santos, Cuéllar, Edenilson, Cristaldo e Christian Oliveira e Bright White. Esse é o provável time do Grêmio para a partida contra o Santos. Tem algumas dúvidas, tá? Porque pode ser que o Grêmio tire algum jogador do meio-campo e coloque mais alguém no ataque. Tem a dúvida na zaga, como a gente comentou. Então também tem algumas incertezas do Mano Menezes para esse jogo contra o Santos, tá? É o duelo de desesperados. Penso também que tem tudo para ser uma partida mais física. Então, você tem que ter jogadores físicos também para que você aguente isso. A entrada do Tomás Rincon no meio-campo do Santos pode facilitar nessa questão. O João Schmidt me preocupa também por essa questão física. Não é um jogador com esse estilo, né, de jogos mais físicos, de mais contato. O Roleiser é um jogador para isso. Eu brinco, né, que o Roleiser, para você derrubar o Roleiser, tem que dar bastante porrada nele, porque ele aguenta, ele apanha e continua de pé. Então é um jogador que pode ser interessante para esse tipo de jogo, né, de um jogo de mais contato também. E aí, vamos ver como o Santos vai se portar. Gabriel Bontempo, inicialmente, com as informações iniciais, deve começar no banco de reservas, mas aí para o segundo tempo você tem peças interessantes, né, do time do Santos para você colocar na segunda etapa. Você, por exemplo, você pode colocar o próprio Matheus Xavier, você pode colocar o próprio Gabriel Bontempo. Aí, provavelmente, não acho que ele vai terminar os 90 minutos com o Luizão na lateral direita. Provavelmente ele deve colocar Léo Godoy ou JP Sherman. Acho que a lateral direita é uma substituição que em algum momento deve acontecer, né? Poderia testar um Ian também nesse time do Santos, para ele conhecer como que é o Ian, como que ele pode jogar nesse time. Até você aproveitar um certo entrosamento, né, do Ian com o Gabriel Bontempo, com o Matheus Xavier. Enfim. Vamos ver como que vai ser esse Santos, muito pressionado, mas é isso, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, o Grêmio é um time grande, né, vai jogar ali ao lado do seu torcedor, então tem toda essa pressão também, mas temos que vencer. Ninguém mandou o Santos perder pontos importantes no começo do campeonato, agora vai ter que correr atrás do prejuízo. E depois desse jogo contra o Grêmio, o Santos só entra em campo lá no dia 12, uma segunda-feira, provavelmente no Pacaembu, contra o Ceará. E aí vai ter um tempo, né, uma semana livre aí para se preparar visando esse confronto. Então é importante, né, para que você tenha esse período de descanso com uma tranquilidade. Pelo menos, né, se tudo der certo, o Santos até mesmo saindo de uma zona de rebaixamento, tá bom? É isso, me fale nos comentários o que você achou dessas mudanças promovidas pelo Kleber Xavier.
técnico do Peixe, que está em busca aí da sua primeira vitória como treinador e também no comando do Santos. Me fale aí se você faria alguma alteração e não esquece também de se inscrever no canal, deixar o seu like para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui, tá certo? Grande abraço e até um próximo vídeo.